Olá, esta é uma aula muito importante, apesar de introdutória, de um dos temas, metodologias, terapias mais importantes, que mais crescem nos últimos tempos, nos Estados Unidos, na Europa e também em outros lugares do mundo. Eu tive contato com isso em 2015 e de lá para cá não parei de estudar, e me encantar e me aprofundar com essa metodologia da Internal Family System, terapia dos sistemas familiares internas. Sou o professor, doutor PhD Marcelo Perisoli. Então, eu gostaria de iniciar com um insight fundamental. Só esse insight já valeria o conhecimento, o contato com essa filosofia, com essa prática, que é o da multiplicidade da mente. E para isso eu gostaria de partilhar aqui alguma coisa com vocês, para ficar um pouco mais ilustrado. Essa é engraçada, essa imagenzinha que eu encontrei, que chega uma matrioska e a atendente pergunta apenas um ticket, são várias ali dentro. Isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, que é a ideia da multiplicidade da mente. Mas também a poesia, Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa, pode já nos ensinar alguma coisa sobre isso. Sinto crenças que não tenho, enlevo-me ânsias que repudio, a minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta traições de alma, um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga que eu tenho. Sinto-me múltiplo, sinto-me vários seres, sinto-me viver vidas alheias, em mim incompletamente, como se meu ser participasse de todos os homens incompletamente, de cada, por uma soma de não-eus sintetizados num eu postiço. Então, só pela poesia a gente já pode ter uma ideia muito interessante do que se trata com essa perspectiva da pluralidade, da complexidade da nossa mente, que tem outros autores como Carl Gustav Jung, a Sagioli também, na psicossíntese, e alguns autores que tratam dessas dimensões da complexidade e da multiplicidade da nossa mente. Mas aí o grande autor que conseguiu trazer isso de uma forma muito profunda é o Richard Schwartz. E o Richard Schwartz tem alguns livros já traduzidos também em português. O principal, o primeiro foi Terapia dos Sistemas Familiares Internos, que é um livro mais importante, mais denso, e que traz muitos elementos. Ele tenta fazer uma teoria completa, uma teoria bem explicativa, dentro dessa obra que tem uma profundidade muito grande na compreensão da psique e no modelo de trabalho da Internal Family System. Então, o que é possível com a Internal Family System? A gente pode usar isso para o entendimento teórico e compreensão existencial. Isso já é muito importante para a autocompreensão, compreensão do que é a vida humana, um entendimento sobre isso. Depois pode ser usado como autoterapia, que é um dos canais também que tem aparecido e que a gente tem trabalhado. Autoterapia, né? Na verdade, a EFES ela é sempre uma autoterapia. Mesmo quando está em processo com alguém, é o self da própria pessoa, o eu mais profundo, que faz o trabalho. Então, isso é importante ter em mente essa perspectiva. E outro ponto é os elementos de compreensão da prática na ajuda, né? Na ajuda, várias formas de ajuda. Você pode na área de saúde, na área de terapia propriamente dita. Então tem muitos elementos, é usado até em área de coaching também, mas usado em justiça em vários lugares. Eu usei dentro do presídio em alguns elementos também quando trabalhei. Na área de justiça restaurativa e de comunicação não violenta, eu trabalho muito com a Internal Family System em conexão. E no próprio setting terapêutico em psicoterapia. Então, vejam, pode ser, ele é muito conectado hoje com a terapia familiar sistêmica, né, as outras conexões, com a própria educação. A gente usa isso em educação também para trabalhar conflitos, uma questão restaurativa. Tem uma dimensão espiritual que pode ser conectada, é muito bonito fazer essa dimensão, ver como ela é original e profunda, e não uma religiosidade enganadora ou mistificada, né? Práticas de meditação e autoconhecimento e transformação tem muita conexão com essas práticas, muito usado também para adicção, a drogadição, né? Prevenção ao suicídio e outros temas da saúde mental como um todo. Um ponto que eu gostaria de tocar aqui, vou aprofundar isso em outras aulas que vêm mais para frente, que é a questão do diagnóstico.
Então, na visão da IFES, há muitos problemas nas rotulagens, na taxonomia, né, na classificação, na nosografia, a classificação de doenças. Tem que ter muito cuidado, porque o diagnóstico faz a pessoa se sentir defeituosa. Então, eu digo, você é TDAH, você é depressivo, você é bulímico, você qualquer diagnose desse tipo e rotulação, delas torna muito perigosa aqui, como na comunicação não violenta também, isso é denunciado, porque a pessoa ela vai achar que ela é aquilo. Então, todo o ser dela, o self, as partes, e aqui a gente tem a ideia de uma multiplicidade e complexidade da mente. A pessoa está se organizando a partir de uma história de vida dela, a partir de uma parte dominante. Então, quando tem um diagnóstico negativo desse tipo, pode, claro, pode ajudar de um lado, mas pode atrapalhar muito porque a pessoa vai se sentir defeituosa. Ela não vai confiar mais no próprio self, né? Então, sentimentos de vergonha, inadequação, a pessoa vai tentar esconder coisas que as falhas, né, do que as fragilidades, então já não entra mais na transparência e, na verdade, perdendo espontaneidade, então ela vai ter que ser fake, artificial, forçado, e isso vai levar a um processo de doentio, porque a pessoa, o corpo, a mente quer sair desse lugar. E ela vai buscar uma imagem que seja aceitável para o mundo. Agora, uma frase do Schwartz que está em No Bad Parts, né? Onde é uma obra que também é bastante importante. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para você ver diretamente a frase. Ó. Embora Freud tenha contribuído com importantes insights sobre a psique, muito mesmo, muito importante, muitos dos quais são compatíveis com o Internal Family System, sua teoria da pulsão foi altamente influente e pessimista sobre a natureza humana. Afirmava que sob a superfície da mente encontram-se forças instintivas, egoístas, agressivas e em busca do prazer que organizam inconscientemente nossas vidas. Então você perceba aí, pessoal, qual é a situação. Na medida que eu acho que tem sobre a minha, embaixo da minha consciência, uma camada extremamente problemática, monstruosa, ou inadequada, ou cheia de traumas e forças instintivas e egoísmo, essa é uma visão apenas, né, isso pode ser verdadeiro, mas é parcialmente verdadeiro, apenas unilateral das potências criadoras do nosso self, da nossa vida, do nosso core, do centro do coração, daquilo que nós somos, que vem da genética, da ancestralidade, da nossa filogênese, da ontogênese. Então veja, e a FES vai tentar recuperar essa confiança, esse lugar positivo para fazer frente ao lugar negativo. Eu vou trazer uma outra frase, porque algumas frases são bem elucidativas, bem brilhantes aí do nosso autor, que foi meu professor duas vezes, Richard Schwartz, né, que desenvolveu, aprimorou a terapia de sistemas de família interna. Mesmo aquelas partes que fazem os bulímicos se fartarem, o anorexios morrer de fome, faz as pessoas quererem se matar, assassinar outras pessoas, quando abordadas desse lugar consciente, aí é o papel do terapeuta, do cuidador, esse respeitoso, aberto, lugar curioso, que a gente trabalha em CNV como diálogo, revelará a história secreta de como eles foram forçados a assumir esse papel em que estão e como estão presos nesse papel, com medo de que, se não fizerem, algo terrível aconteça e que eles estão congelados e que eles estão congelados no passado durante os tempos traumáticos em que tiveram que assumir o papel. Veja que coisa interessante. Tem partes nossas que elas começaram a ser ativadas para nos ajudar a sobreviver numa determinada situação. E elas parece que não têm uma consciência como tem o nosso self, não acompanha tudo aquilo que aconteceu, está presa ao papel e acha que a gente ainda está sob as mesmas condições, mas o tempo mudou. Então tem um certo anacronismo, descompasso dessas partes vivendo no passado. Aquilo que se diz vivendo no passado, eu vivo no passado. Que parte vive no passado? Que uma parte nossa está aqui agora, sempre funcionando na vida, fazendo as coisas, o tempo fluindo, né? Se movimentando, o nosso corpo funcionando, a mente funcionando. Então, o presente é um presente vivo aí dentro. Então, nessa perspectiva, vamos olhar um pouco agora para os tópicos da identidade e multiplicidade da mente. Eu vou partilhar para tornar também mais
novamente mais útil aí visualmente para vocês. Olha lá, ó. Identidade, multiplicidade da mente. Então, quem somos nós, né? A crença e a exigência de que somos uma personalidade unificada, um eu único sem divisões, até onde é pautada no medo, no racionalismo, na objetificação da própria vida. Ou seja, eu quero controlar a vida, né? A vida é mecanicista, pode ser determinista, pode ser positivista, então não tem nenhum estéreo, não tem um aspecto do sistêmico aberto, né? Então há um medo também expresso nos próprios diagnósticos, por exemplo, personalidades múltiplas, isso é assustador, né? Então, é difícil às vezes para algumas pessoas pensar que há uma divisão da nossa personalidade que não é negativa necessariamente. A questão é como que as partes interagem, como que a gente acessa o maestro, que é o self. Então, vejam quantas dessas 6 pontos, quantas vezes você se percebe sendo diferente e múltiplo, né? Quantas vezes isso acontece? E a gente tem que admitir que na vida prática, né, a gente age a partir de uma história de vida, de um condicionamento, momentos de alteração emocional, né? O estado de apaixonamento é um bom exemplo, parece que é outra pessoa, com ambientes de pessoas diferentes, age diferente. O efeito de substância, a pessoa desapareceu algo que eu não sabia, ou acessa outra persona, máscara do grego, personalidade, partes, faces, modos de funcionar na realidade. Não tem um problema em si, é como isso pode tornar problemático, isso sim. Então, em momentos de êxtase, exacerbação, empoderamento, transes, então, às vezes a gente incorpora papéis. E o que não impede, né, de termos padrões e modelos de emoção e pensamento recorrentes. Então, a questão é o que tudo isso revela, essa complexidade e multiplicidade da mente. Quais são os pressupostos que a gente chama de assunções básicas da Internal Family System? A natureza da mente é subdividida, já estamos colocando isso. Temos todos um self, então temos essas partes, mas temos o centro, que é muito mais corpóreo, mais coletivo, mais sistêmico, mais ancestral, conectado com a natureza e com a pulsão da vida. Então ele é muito. E aí nós vamos ver que qualidades é essa, uma pessoa mais próxima do seu centro, do seu core, do seu coração, né, que significa centro. O que significa isso, certamente. Então, o- esse self, ele é o agente da cura. Por isso aquela ideia da autoterapia sempre presente, né? Ele é o guru crístico, ele é o guia, né? A alma. Tem muitos nomes que hoje se tem uma conexão com elementos metafóricos das religiões da espiritualidade com numa visão bem aberta e universal, como uma experiência humana de que estaria em conexão com o seu self, mas aí isso pode se transformar numa visão filosófica, numa visão religiosa, isso acontece e é uma das formas de vivenciar também o self. As partes desenvolvem um sistema interno intrincado, uma família. Por isso, né, família, sistema, e ela é interna. Nas constelações familiares, por exemplo, que é outra coisa, apesar de estar no rol de umas terapias sistêmicas de família, né, como várias outras, é, então aí essa parte, mas você vê a família externa, né? Aqui a gente vê a família interna, como ela é conectada com as histórias da nossa família também. E aí as partes não agem isoladamente. Se uma parte minha, protetora, por exemplo, né, faz algo, impacta a parte infantil, impacta as outras que estão todas em conexão. Isso é interessante, elas agem no complexo, complexo tem a ver com encadeamento. Mudanças internas, então, portanto, se transformam em mudanças externas. Olha o pulo do gato importante aí. Mudanças internas, a gente quer mudar sempre o mundo exterior, quer ter muita coisa, poder, dinheiro, etc., tanta coisa, sempre fora, e aqui está dizendo a mudança interna é muito importante e ela vai provocar mudança externa. E no processo, na abordagem, o ajudante e o ajudado estão no mesmo setting, no mesmo campo, no mesmo processo. Eles vão juntos, o trabalho de um. Então, tem muita presença em si do terapeuta numa noção de campo, também aqui tem uma noção de campo importante. Então, objetivos da
prática. Deixa eu compartilhar de outra forma aqui para vocês. Objetivos da prática. A gente pode ver aí. Vamos lá. Alcançar a harmonia do sistema e o equilíbrio, né? Se tem essa complexidade. Diferenciar as partes do self. Aqui é um ponto fundamental que é o unblending, né? Há uma mistura. A gente acha que eu sou isso, eu sou o professor, eu sou o machão, eu sou o depressivo, eu sou seja o que for. Então a gente diz eu sou, acabou. Porque bota todo o conjunto, todo o meu ser, o meu corpo, as células que querem ser livres, felizes, muito self, muito, né? Passam a ser todo mundo defeituoso, todo mundo taxado. E aí é uma mistura muito séria e muito ruim. É, outro objetivo é aliviar as crenças negativas sobre si mesmo, isso já deve estar ficando pressuposto aí pelo que eu estou falando, e liberar as partes de papéis extremos, tá? Então veja, pessoal, há um problema aqui que é as partes, no bad parts, né? Não tem partes ruins. Isso é revolucionário, porque a gente quer, a maior parte das vezes a gente está polarizado, que é outro conceito importante, está brigando com uma parte nossa e indecisão, né? Uma parte que é uma coisa, a outra, essa parte envergonhada tem que sufocar, os exilados vão ser exilados, já diz, e os bombeiros são mais intensos, têm que ser segurados, porque quando toma a frente o cenário perde a cabeça ou entra, se torna um adicto, ou faz uma loucura, etc e tal. Então há muita polarização, há muita guerra interna às vezes. E aí essa pessoa com muita conflito interno e guerra interna, ela vai ter uma vida conflitiva. Não tem como escapar. Não tem. Ela não é um relacionamento melhor, não é isso, um ambiente de trabalho melhor. Não é. Ela vai ter que olhar a família interna dela em crise, tá? Então, aliviar crenças negativas. A negatividade é muito poderosa, como a gente trabalha em outros cursos da Universidade do Ser, né? Os passos para lidar com conflitos, 5 passos, as feridas do coração, e o mais importante, que é o Eu Profundo, que é um curso sobre introdutório mais profundo sobre sistemas familiares internos. Então, adquirir a capacidade, estava lá no slide, adquirir a capacidade de liderar, né, a liderança do self a partir, né, de dentro, e aí isso vai envolver aqueles pontos fundamentais que começa a aparecer hoje, né, no mundo psi, no mundo de cuidado terapêutico, que é a autoempatia, a autocompaixão. Mas para isso funcionar, a gente destrincha o que é isso. Não adianta dizer autocompaixão, autoempatia. Pode ser vazio, é genérico. Então tem que destrinchar, conectar com autoconhecimento, autoconsciência, autoempatia, autocompaixão, autoaceitação. Então, aceitação da história, aceitação das partes, e isso não vai ser uma parte, às vezes tem partes protetoras, por exemplo, que elas não conseguem acessar o coração. Partes que estão com muito medo e não tem força de amar. Então, eu tenho que retornar ao self para poder entrar numa maior aceitação e no amor. E outro ponto da terapia, da prática, né, que não é só usado no setting terapêutico, mas principalmente, traduzir mudanças e transformações desse sistema interno para os relacionamentos. Agora externos. Você pode estar ainda em dúvida um pouquinho o que é uma parte, né? Parte é um subpersonalidade, subpersonalidade é um conjunto, são memórias só, são emoções que eu me sinto assim, é mais, gente, tá? Essa é uma cartada um pouco mais alta, assim, do que não a gente ter consciência das emoções que me habitam, né? Mas é considerar que são aspectos de personalidade mesmo, ou seja, tem uma certa vida própria, né? De um lado não, mas de outro sim, porque foi desenvolvido dentro de um contexto como um ego, como um sub, não ou você quer dizer um sub-ego, mas é um ego entre tantas possibilidades de ego, de ser eu, de identidade e funcionamento psíquico no mundo das relações. Então, ele é a parte, diferentemente da visão, por exemplo, de que uma parte traumatizada se forma a partir de um trauma. Não, aqui as partes já tem partes fundamentais, a tripartição, que é protetores, dentro dela gerentes e bombeiros, que a gente vai ver, depois os exilados, e o self, que não é uma parte, que é um ponto um maestro, né? Então essa concepção, ela, ela tem essa tripartição básica, depois você pode falar de uma parte mais procrastinadora,
outra parte mais teimosa, né, partes um pouco mais detalhadamente, mas são inerentes ao sistema, diferente de uma visão patológica que vai dizer que surge uma parte ruim, patológica, a partir de uma dimensão de trauma, por exemplo, né? Isso não pode ser conectado aqui. Então, nascemos com partes, isso tem que ficar claro, né? Elas têm o potencial para se desenvolver, né? E ela pode estar manifesta ou não totalmente manifesta, um exilado, por exemplo, que eu não admito, uma criança ferida, né? Traduzindo aí como criança ferida, talvez seja mais difícil de admitir, ou que tem uma parte minha que é um Hulk, o Hulk é um desenho muito antigo, que ele se transformava em um homem todo recatado, né, gerencial, daqui a pouco se transformava num animal, né? Então, pode estar ignorado. E a parte, ela tem um conjunto de emoções e sentimentos, sensações. É como se você, metaforicamente falando, né, entrasse naquela dimensão, né, quase uma entidade, digamos assim, mas que é algo totalmente interno, não tem nada de fora, nem fantasmagórico, que faz parte da nossa história, um modelo de funcionamento de conjunto de memória, conjunto de emoções, sentimentos, sensações, de pensamentos, né? Então você se vê pensando um monte de coisas. Por que eu estava pensando isso? Pensando loucuras, pensando pensamentos suicidas, por exemplo. Então tem partes que podem ter isso, né? E aí a pessoa diz, eu penso, eu sou isso. De novo a mistura. Não dá para se misturar com os pensamentos, sensações, emoções das partes. Pode ser algo perigoso para a pessoa, porque aí ela vai seguir aquela parte. A parte mais dominante se chama a parte gerencial, o ego controlador, o ego da identidade, identificador, o ego né, que busca mais o domínio. Aqui não está nada errado, no bad parts, não há partes ruins, lembre disso, mas a gente tem que saber que uma parte que está com essa visão, ela não vai acessar o coração, vai ter dificuldade com a vulnerabilidade, fragilidade, com a verdade de si mesmo, humildade, vai ter um monte de problemas. Então, partes, subpersonalidades, vida própria, mais conectado às outras, nasceu numa história de desenvolvimento, né? Acirrada, partes extremas, esse é o nosso problema, né? Não são o resultado de trauma. Como que essas partes podem ser experimentadas? Só resumindo aqui, porque isso é importante porque quando a gente vai fazer um processo de terapêutico ou de investigação, a gente vai pela trilha. Então, a trilha, o que é a trilha? A trilha é isso, e é como são experimentadas e vistas as partes, pensamentos. Vamos observar o que a gente está pensando, por isso que a meditação ajuda muito. Sentimentos, sensações, emoções, imagens que possam vir também, palavras, o tom da voz, o modo de falar, né, nessa parte, o sentido, o significado que a gente dá para as coisas, às vezes até vozes interiores ou até sintomas físicos, né? A gente pode olhar para o sintoma físico e ver que uma parte está sintomatizando. É muito interessante isso, ver como às vezes a gente fica doente, ou seja uma coisa simples, uma doença, e aí parece que aquilo já viveu aquilo, ele tem lembranças de outro momento, e vai lá na infância, e isso é uma doença ligada àquela parte. E às vezes que tem repetição na nossa história. E também na dificuldade de movimento, ou nos próprios movimentos, nos impulsos, seja voluntário ou seja involuntário. Veja, a parte não consegue, ela me travou, ela me encheu de tensões. Então, a IFS ela é muito corporal também, pode não parecer no primeiro momento, né? E aí, gente, o negócio entra no self. O self é a dimensão fundamental do AFS, o trabalho das partes, multiplicidade da mente, o trabalho das partes e o retorno, a confiança naquele lugar mais profundo, que não é um terapeuta, não é uma religião, não é uma filosofia, não é nenhum guru fora, mas é o interno, é a nossa a retomada da nossa potência, do nosso coração, toda a força que está ali pode se conectar com ancestralidade, com naturalidade, com terra, com ecologia. É brilhante como o Schwartz tem trabalhado também esses aspectos todos, né, coletivos e sociais. E aí o self, a gente fala de acionar a energia do self, né, essa qualidade de força que já tem,
dentro da gente que pode ser estimulada. O self, ele não é fabricado. Ele existe, é reconhecido pela maior parte das religiões, não se extingue por trauma, né? Não se extingue por trauma. Os- não há um dano essencial no nível do self, tá? Então, e não é resultado de crescimento, desenvolvimento, nem de relacionamento, e mesmo que isso contribua para o self. Torna-se revelado e nutrido, sim, no relacionamento, é ali, na relação com a vida, com os outros e consigo mesmo. Aí que vai ver se está funcionando, se está de fato presença e energia do self. Conecta a gente com a vontade ecológica, né, no sentido geral dos seres vivos. A gente começa a ter mais conexão, amor à vida. Isso tudo tem muito a ver com amor à vida. E respeito por todos os seres. E a cura interior ocorre sob presença ou energia do self. Desejo muita paz, muito amor, muito self, muita autoconsciência, autocompaixão para você e até a próxima aula. Se você se interessou por esse tema para conhecer melhor e mais profundamente o método da Internal Family System, os sistemas internos, nós estamos fazendo workshops pelo Brasil dessa temática, com ênfase mais também na vivência e na prática. Clica aí abaixo para saber mais sobre a programação e poder experimentar e conhecer melhor o método da IFS. Até lá!